tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Natan e eu vim aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre investimentos. Investimentos para iniciantes. Atualmente eu trabalho na Invista Brasil, uma associada da XP aqui em Lavras, e estou cursando administração. Eu estou no 8º período pela Unilavras. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre os tipos de investimentos que a gente pode encontrar e como a gente pode dar os primeiros passos para a gente já começar a investir ou a estudar sobre. Atualmente no mercado, a gente encontra duas modalidades predominantes de investimento. Uma delas é a renda fixa e a outra a renda variável. A renda variável consiste num investimento que nós alocamos nosso capital, ou seja, nós compramos um pedaço de uma empresa e por consequência disso nos tornamos sócios delas. O que isso quer dizer? Se a gente entrar no painelzinho lá e investir nosso dinheiro no Magazine Luiza, a gente se torna sócio do Magazine Luiza proporcionalmente ao que a gente tem. E não existe só o Magazine Luiza, existem inúmeras empresas que a gente pode encontrar lá. Magazine Luiza, Banco do Brasil, Itaú, Ambev, entre outras. Só que assim como o nome diz, ela é uma renda variável. Então não existe garantia de rentabilidade. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então, esse primeiro investimento, ele consiste numa renda variável. O segundo investimento é a renda fixa. A renda fixa consiste em a gente emprestar nosso dinheiro para uma instituição pública, ou seja, o governo, ou uma instituição privada, que pode ser tanto banco quanto uma empresa mesmo. E o que seria isso? Nós investimos, nós alocamos nosso capital em um tipo de investimento e aquele que está recebendo o investimento, ele pega isso e empresta para um terceiro. A diferença entre o que a gente investiu e o que foi emprestado é o spread. A gente chama isso de spread. E em cima desse spread a gente ganha uma rentabilidade. Então, por exemplo, você pegou seu dinheiro e investiu num título público. Você emprestou o seu dinheiro para o governo. O governo pega esse dinheiro e distribui ele em outro local. Ele direciona isso para outro meio, para outro fim, aliás. E dentro dessa diferença do que você emprestou para o que o governo vai receber, ele te paga uma taxa em cima disso. Ele te dá uma rentabilidade. Diferentemente da renda variável, a renda fixa, você consegue estimular, você consegue prever quanto você vai receber. Os títulos, eles são... A diferença entre os dois, entre a renda fixa e a renda variável, está na previsibilidade de recebimento. Então, se você investir no Magazine Luiza, que foi o que a gente citou, você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder dinheiro. Agora, se você investir em renda fixa, e a partir do momento que você investir em renda fixa, vai estar escrito que você vai ganhar 4% do IPCA, no final do período, você vai ter conseguido ganhar 4% de IPCA. Isso aí é garantido. Então, a diferença entre os dois consiste nessa previsibilidade de recebimento. Para iniciantes, a gente trata mais a renda fixa. E por mais que alguns achem, ou a gente escuta muito, que a renda fixa não rende, ou que a renda variável acaba rendendo muito mais, nem sempre isso acontece. Né? A gente pode ver inúmeros casos que a renda fixa corre 12% por ano, no caso assim 1% ao mês, e muitas vezes as empresas, na Bolsa de Valores, isso não acontece. Esse mercado ele é muito dinâmico, então ao mesmo tempo que ele sobe, ele cai e cai muito rápido. Então, nem sempre a gente tem essa consistência. Então, pode ser sim que a renda variável flua mais, mas isso não é garantia, o histórico não é garantia de acontecimento futuro. Então, a renda fixa sim, ela pode render mais do que uma renda variável, contanto que ela seja bem feita. Então, hoje eu quero tratar com vocês um pouco sobre a renda variável. Nosso foco aqui vai ser a renda fixa. A gente vai deixar a renda variável para outra conversa. A renda fixa, para a gente poder iniciar os investimentos nela, ela não tem um custo muito alto. Existem algumas opções que a gente pode começar entre R$50 e até uns R$500. Então a gente consegue oscilar nessa margem aí. Então eu queria falar com vocês hoje 3 tipos que a gente pode começar, que eles têm liquidez diária, ou seja, se precisar do dinheiro, contanto que o mercado esteja aberto ali, geralmente ele funciona em dia útil, você consegue resgatar ele a qualquer momento, sem muita burocracia, sem nada do tipo. É um dinheiro que você tem um acesso rápido
e sem ficar travado no longo prazo, porque isso acontece. Se você investir em um CDB que o vencimento dele é de 5 anos, você tem que sustentá-lo por 5 anos. Então, no momento de investir nisso, toma um pouco de cuidado, porque às vezes a gente deixa isso passar batido, a gente precisa do dinheiro rápido e infelizmente a gente não vai conseguir resgatar. Então, é bom a gente tomar um certo cuidado com isso. O primeiro investimento que eu queria trazer para vocês, assim como eu citei antes, a gente pode emprestar dinheiro para o governo. Como a gente empresta dinheiro para o governo com liquidez diária? A gente faz isso através do Tesouro Selic. O Tesouro Selic está atrelado à taxa Selic. Então, se a taxa Selic subir, o Tesouro tende a render mais. Se ele cair, ele tende a render menos. Só que ele é um título atrelado, ao mesmo tempo que ele é atrelado à Selic, ele é emprestado para o governo. Então, as possibilidades do governo ser fraudulento ou coisa do tipo é muito baixa. Então, ele acaba sendo um investimento com uma garantia muito boa. É uma garantia de retorno bacana, ele rende bem e além de render bem, ele é muito seguro. Então, para uma opção para começar ali em torno de 50 e poucos reais, ele é uma opção muito boa. O segundo investimento, igual eu falei de CDB, existe CDBs de 5, 2, 10 anos. Só que também existe CDB diário. Existe CDB com liquidez diária. Então, você vai conseguir um investimento. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Você vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco, para uma instituição financeira. Então, a partir do momento que você empresta, ele faz um empréstimo para alguém, e em cima dessa diferença, a gente ganha nosso spread, a gente ganha nossa rentabilidade. E acaba sendo tão seguro quanto o governo, porque ao mesmo tempo que o governo consegue se sustentar por muito tempo, um banco também. É difícil a gente pensar no Itaú da vida quebrando e dando calote na gente. Então é uma coisa um pouco difícil de se enxergar. Então ele acaba sendo um segundo investimento viável para quem quer começar. O primeiro é um Tesouro Selic, que você consegue ali na casa de uns 50 e poucos reais, até menos. O segundo é o CDB. Só o CDB você consegue na casa de uns 500 reais mais ou menos, você já consegue investir. Tem uma diferença entre os dois também. A taxa Selic, o Tesouro Selic é vinculado à taxa Selic. O CDB é vinculado ao CDI. O CDI, geralmente, ele roda a 0,1 de diferença da Selic. Então, se a Selic tiver 7, o CDB gira na casa de 6,9. Então, são investimentos que trazem no final quase a mesma rentabilidade. E um terceiro investimento, que também tem liquidez diária, é um fundo de investimento com DI. O DI, no caso, é o diário. O que o fundo de investimento faz? O fundo de investimento nada mais faz do que investir num tesouro e num CDB. Então, você aloca seu dinheiro para um responsável, um gestor, poder cuidar dessa movimentação entre taxa Selic e CDB. Ele faz esse controle. Ao invés de você, pessoa física ou pessoa jurídica, fazer, você tem uma pessoa por trás que faz essa movimentação. Só que essa movimentação para a pessoa fazer gera um custo. Então, fundo DI, fundo de investimento, eles têm taxa de administração. Então, quando você for investir ali, acompanhe a taxa de administração. Uma taxa de administração acima de 0,15 ou 0,20, ela começa a não se tornar tão viável assim e vale mais a pena investir direto, tanto no CDB quanto na Selic. Que por mais que os dois também tenham uma certa administração, uma administraçãozinha ali por trás, é um valor que gira na casa de 0,15, 0,20. Então, se você pagar mais que isso num fundo de investimento, passa a não valer tanto a pena. E além dessas três opções, nós encontramos diversas opções dentro do mercado de renda fixa. Porém, igual eu falei antes, a renda fixa, certas coisas ali, ela está atrelada ao prazo. E não só a renda fixa, qualquer investimento. Se você tiver um prazo maior, você encontra mais coisas e isso tende a te render mais. Então, se por um acaso vocês aí que estão para começar a investir, ou pelo menos para começar a estudar, esses três investimentos são muito bacanas. Tesouro Selic, CDB e fundo DI, que é fundo de investimento para o dia. Então, já é um bom norte para começar um estudo. Agora, se vocês tiverem
uma margem maior de capital para investir e principalmente tempo, se você tiver ali 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos para investir, isso te possibilita algumas coisas maiores, alguns investimentos, talvez até uma rentabilidade melhor do que esses. Então, a partir do momento que vocês têm prazo, a gente consegue entrar em outros investimentos, principalmente de renda fixa, assim como a renda variável também, que possam nos render mais. Então, no momento de estudo de vocês, se perguntem, eu tenho prazo para investir esse dinheiro? Se eu tiver prazo para investir esse dinheiro, existem outras modalidades que a gente começa a sair dessa ideia de liquidez diária e vai investindo em outras opções, algumas até sem imposto de renda, como o CRI e o CRA, só que eles vão exigir um tempo maior. Por mais que você consiga sair, ele não é igual a um CDB, ele te permite sair em alguns momentos, você precisa ter um prazo para ele poder te dar tempo de render. Então, às vezes é algo que você precisa de 2, 3, 5 anos para você poder fazer seu dinheiro girar. E a ideia de um investidor mesmo, a ideia que eu imagino que vocês têm, é fazer com cada vez mais o dinheiro trabalhe para vocês. Então, se você tiver tempo para deixar esse dinheiro trabalhar, tem certeza que ele vai te render mais. Então, foca o estudo nesses 3. Foca o estudo em fazer uma reserva de emergência, principalmente para vocês que são empreendedores. Forme um caixa, tome cuidado, que a gente sabe que o mercado oscila muito. A gente viveu momentos muito difíceis. Então, antes de começar a investir, investe um pouco em caixa, investe um pouco ali na reserva de emergência e assim a gente começa a andar. E estuda um pouco também sobre corretoras. Antes de você investir nesses ativos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, você vai precisar ter uma conta em uma corretora. Então, estuda a corretora, vê aquela que você mais se identifica, busque aquelas corretoras que de preferência não te cobrem taxas em cima de renda fixa, em cima de um fundo de investimento e coisas do tipo. A grande maioria não cobra, inclusive a XP não cobra para você investir em renda fixa. Mas estuda, vê aquela que você mais se identifica, aquela que você gosta mais, e assim a gente pode começar a dar esses primeiros passos dentro do investimento. Hoje a conversa é um pouco rápida, então eu vou passar para vocês meu Instagram é Natan, Natan, HSAH, Henrique, SA. Então, se a gente tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu estou à disposição para a gente poder conversar ou para a gente marcar um horário, para a gente ir lá no escritório, sentar, tomar um café e conseguir entender, explicar melhor com mais tempo, com mais calma, entender as dúvidas que muitas vezes a gente tem, que são dúvidas dinâmicas que a gente talvez não vão encontrar diretamente nesse vídeo. Então, me chama lá, natan.hsa, e vamos bater um papo, vamos marcar um horário. Se tiver qualquer dúvida, me coloca à disposição e eu espero que a gente possa nos ver pessoalmente e assim a gente possa começar a dar os primeiros passos para cada vez mais e mais a gente poder aumentar o número de investidor e principalmente fazer o dinheiro trabalhar pela gente. Bom, pessoal? Então, boa tarde para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado do evento e fico à disposição. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar e a gente vai conversar, tá bom? Então, boa tarde e até a próxima.